Então, bom dia a todos. A gente está aqui para a sessão de defesa da dissertação de mestrado do Willer Planas Gonçalves. A tese foi orientada por mim e pelo professor Abelardo, e a banca é constituída pelos orientadores, o professor Ivan, da Departamento de Engenharia Mecânica da PUC-Rio, e o doutor Diego, da Petrobras. Eu já agradeço aos dois a participação, tá, da banca e as contribuições ao trabalho do Willer. Ao pessoal que está assistindo, né, tanto os alunos de graduação e pós-graduação, por favor, depois deixem no chat o número de matrícula e se é aluno de graduação e pós-graduação. Para a secretaria, depois vai fazer a separação para o pessoal ganhar os créditos de atividades complementares de graduação ou de participação de seminários do pessoal da pós-graduação. Então, é só colocar no chat o nome, matrícula e se é curso de graduação ou pós-graduação. Tá? Então, a gente vai passar a sessão de defesa. Willer, você vai fazer a apresentação e que vai ser seguida de arguição da banca. Tá? Então, boa sorte. Ok, obrigado, professor Márcio. Primeiramente, está todo mundo me ouvindo bem? Eu acho que o áudio aqui está bom. Se não tiverem, por favor, podem interromper. Esse trabalho é um trabalho assim, intitulado Avaliação de Parâmetros de Reservatório do Petróleo a partir de modelo transiente não isotérmico. O que consiste isso? Esse trabalho consiste basicamente na teoria de avaliação de formações, né? Para o pessoal que está assistindo e não conhece, a avaliação de formações é um procedimento bem comum na indústria do petróleo que a gente faz durante a campanha exploratória, quando a gente está investigando o reservatório antes de começar um investimento que muitas das vezes é bilionário. A gente precisa investigar se esse reservatório ele é economicamente viável. Então, o teste de produção é uma das principais ferramentas que a gente tem para verificar se o reservatório ele é bom ou não, se ele é econômico, se ele é viável. E como é que é esse teste de produção? A sonda, ao perfurar esse poço, ela fica alguns dias após a perfuração do poço, produzindo. Ela produz algumas horas, às vezes um dia. Ela produz o poço com uma vazão controlada, monitorando a pressão e temperatura no fundo do poço. Isso é que a gente chama de o período de fluxo, né, ou drawdown. Depois desse tempo, que varia de 12 horas, 24 horas, depende do programa de teste, né, a gente interrompe esse fluxo e começa um período de estática, ou seja, sem produção, né? Nesse período de estática, a gente continua monitorando pressão e temperatura no fundo, e essas variáveis transientes de pressão e temperatura vai fornecer uma informação muito útil a respeito da produtividade desse poço e desse reservatório, né? O reservatório que está ao redor daquele poço. Então, esse trabalho aqui vai focar nesse quesito aí da engenharia de petróleo, que é a avaliação de formações, né? Dando continuidade aqui, deixa eu ver se o slide passa. Primeiramente, uma rápida agenda que eu vou passar aqui para uma motivação. O problema ele foi dividido primeiramente num simulador, que é o problema direto, né? O problema onde a gente vai fazer uma simulação desse teste de formação, e o problema inverso, que é um problema de otimização, que a gente fala logo na sequência, que utiliza esse simulador. E depois dá os resultados e faz umas considerações finais. Primeira motivação para um problema desse tipo não isotérmico. A abordagem tradicional dos métodos de avaliação de formações considera o escoamento isotérmico nos meios porosos, né? Isso, assim, tem toda uma teoria de avaliação de teste de formação já desenvolvida com essa abordagem tradicional. A maioria dos testes de formação hoje, assim, a grande maioria, ela utiliza-se dessa teoria, mas de um tempo para cá, 2, 3 décadas para cá, tem sido abordada a questão do fator temperatura, do fator troca de calor nesse processo de avaliação de formação. Um desses estudos começou lá com Hassan, onde ele viu esse tipo de gráfico, que é um gráfico diagnóstico, né, que mostra
a derivada logarítmica da pressão no fundo do poço. Isso daqui, esse resultado aqui é um resultado típico de um reservatório homogêneo radial de infinito, né? Porém, com esse efeito térmico, principalmente reservatórios de alta transmissibilidade, quando a gente está medindo a pressão um pouco distante do canhoneiro, né, que é o que se faz, né? A gente tem dificuldade de instalar um transmissor de pressão, temperatura lá na cara do reservatório, isso aí construtivamente no poço fica um pouco mais distante, a gente acaba tendo, em alguns casos, esse efeito aqui de essa barriguinha, que significa que o reservatório não é tão homogêneo assim. Porém, essa interpretação do método tradicional mostra que existe uma variação de permeabilidade em algum ponto do reservatório à frente. Porém, isso foi constatado que também pode ser um efeito de um ruído térmico, que precisa ser filtrado no caso desses reservatórios de alta transmissibilidade. Então, isso já é uma grande motivação para poder trabalhar com a equação da energia, tanto na modelagem do reservatório quanto na modelagem do poço. Esse trabalho aqui, ele faz isso, né? E outra coisa é também a instrumentação de teste. A gente hoje em dia tem disponibilidade de registros de temperaturas mais acurados, e isso daí faz com que a gente tente interpretar também tente usar essa temperatura, esses transientes de temperatura, como parte da interpretação do teste de formação. Então, fazendo isso, a gente está trabalhando aí com um modelo não isotérmico, tanto no reservatório quanto no poço. A gente vai incluir a equação da energia na modelagem do escoamento do poço. E aí a gente sempre vai ter dois resultados, né? O resultado do transiente de pressão e o resultado do transiente de temperatura, que eu detalho um pouquinho mais à frente. Isso foi só uma motivação. O problema direto é justamente a modelagem desse problema, né? Vou passar rapidamente aqui por umas premissas, né? O reservatório, aqui nesse trabalho, ele está sendo modelado como reservatório radial, isotrópico, infinito, de temperatura de espessura constante. A gente vai trabalhar com um modelo monofásico, ou seja, só escoamento do óleo, dentro das limitações que a lei de Darcy nos permite aqui trabalhar, né? Com isso, a gente tem basicamente duas equações no reservatório, quando a gente trabalha no modelo unidimensional, cuja variável espacial aí é o raio, né? São equações cilíndricas. E aí eu tenho um balanço de massa acoplado com a lei de Darcy e o balanço de energia. Olhando aqui primeiro para esse balanço de massa, só para a gente fazer um paralelo entre esse estudo que esse trabalho faz, que é do modelo não isotérmico, com o tradicional, que é o modelo isotérmico, né? Para chegar até o tradicional, a gente faz algumas simplificações. Por exemplo, a gente considera que as variações de temperatura são bem menores que as variações de pressão, uma consideração até razoável, mas que este trabalho aqui não faz. Esse trabalho a gente trabalha com a temperatura e a pressão. A gente também considera aqui que, para fazer essa simplificação, que essa compressibilidade do óleo é muito pequena, e ainda considera constantes as viscosidades, permeabilidade, porosidade, lá nessa velocidade de Darcy aqui, e a gente obtém a famosa equação da difusão de pressão, que é a equação resolvida para poder suportar toda a análise da avaliação de formação tradicional, né? Então, assim, dadas as condições de contorno, a gente tem uma solução típica, já conhecida, né, proposta por Tyson na década de 30, que de lá para cá é o que tem sido utilizado assim largamente para fazer a avaliação de formação tradicional, né? Porém, aqui a gente está incluindo no nosso estudo o balanço de energia e não aquelas simplificações, tirando aquelas simplificações do balanço de massa também, onde a gente tem os termos de acumulação, convecção, condução, compressão adiabática. E, dadas essas condições de contorno, que eu vou detalhar melhor no modelo numérico, a gente tem uma resposta de temperatura, um transiente de temperatura típico aqui mostrado, onde durante o período de fluxo, quando a gente tem a redução de pressão, né, o drawdown, ou a diferencial de pressão, a gente vai ter um aquecimento, assim, em grande escala a gente vê um aquecimento. E no período de estática a gente vê um resfriamento, dado principalmente aqui pelo coeficiente de Thompson, que para essas pressões de reservatório ele é negativo.
Além disso, para poder modelar aquela situação que eu falei um pouco no início, na motivação do efeito térmico do poço, a gente está acoplando ao simulador aqui as equações do poço. Então, assim, as equações do poço, para quê? Para a gente fazer essa modelagem de que o medidor, o registrador aqui de pressão e temperatura fica afastado do canhoneiro. O ideal é que ele fique mais próximo possível, mas construtivamente não é possível. Assim, fisicamente é difícil fazer essa construção do poço dessa forma. Então, a gente tem esse efeito térmico aqui que eu preciso, de certa forma, capturar aqui nesse modelo. Então, a gente inclui aqui as equações de transientes de balanço de massa, balanço de quantidade de movimento e balanço de energia. Essas equações aqui... Ô, Márcio, tem uma janelinha que aparece aqui, eu acho que tem que admitir o pessoal para sair da minha tela, né? Não sei. Assim, são balanços de energia, massa e quantidade de movimento, de escoamento em tubos. Então, a gente tem aqui a transferência de calor radial e tem a perda de carga no balanço de quantidade de movimento. São equações mais conhecidas, inclusive, do que as do reservatório, que são um pouco mais complexas, né? E o meu trabalho, eles já pegou um simulador que estava sendo desenvolvido lá pelo LMMP, o laboratório do professor Márcio. Ele se enquadra aqui, assim, tem várias frentes de trabalho lá dentro do LMMP, uma que já foi bastante discutida, assim, que é o modelo homogêneo unidimensional do reservatório, onde o problema inverso já foi até tratado. E eu entro aqui, né, com esse simulador onde a gente acopla o poço e o reservatório. Eu tenho um reservatório heterogêneo, e aí eu tenho o problema inverso. Então, assim, esse simulador ele foi desenvolvido lá pelo pessoal da LMMP. Eu peguei esse simulador, reproduzi ele, fiz ele de novo, para poder adequar ao problema inverso, que é os algoritmos de otimização que eu mostro mais à frente. Então, o que consiste esse simulador? Ele tem a resolução simultânea das 5 equações que eu mostrei, as 2 do reservatório, 3 do poço, via métodos de diferenças finitas. Como resultado, a gente vai ter os transientes de pressão e temperatura no reservatório, transientes de pressão, temperatura e vazão no poço, né? Tem algumas considerações, como viscosidade, capacidade, calor específico, compressibilidade constantes, mas esse simulador já considera variáveis, obviamente a massa específica, que é fundamental que seja, a porosidade e o coeficiente de Joule-Thomson, eles são variáveis com a pressão e a temperatura, ou seja, eu vou atualizando o valor dessas variáveis a cada passo de tempo, a cada vez que o perfil de pressão e temperatura também é atualizado. E como que esse simulador está discretizado, né? Como que o modelo foi discretizado? Primeiro, o reservatório, a gente considera uma malha não uniforme para poder... eu preciso aqui representar de forma mais fiel os gradientes de pressão e temperatura que eu tenho no reservatório. E conhecidamente, a gente sabe que próximo do poço eu tenho maiores gradientes de pressão e temperatura, então eu preciso ter uma malha mais refinada próximo do poço. Então a gente considerou nesse simulador uma malha hiperbólica, segue essa equação aqui, a gente faz um teste de malha, e para a parte do poço, a gente já tem perfis mais lineares, então aqui a gente considerou mesmo uma malha linear por parte do poço. E as condições iniciais, primeiramente, são o reservatório, ele não está perturbado, né, no início, então eu tenho pressão e temperatura constante. No poço, eu já vou ter aqui a temperatura variando conforme o perfil geotérmico, a pressão conforme o perfil hidráulico, né, do poço aqui, e eu vou ter vazão inicial zero.
Condições de contorno no reservatório. Condição de contorno externa é uma condição de contorno largamente utilizada aí pelo processo, pela avaliação de formações, é que durante a produção do poço eu não perturbo a extremidade final do reservatório, ou seja, eu estou considerando um reservatório infinito. Então, para todo tempo, a gente vai ter a pressão aqui não perturbada. No poço, aí, eu já tenho aqui a lei de Darcy indicando que esse gradiente de pressão está relacionado com a vazão do poço, e eu não vou ter condução entre o poço e o reservatório aqui na região, ou seja, o gradiente de temperatura é zero. Para as condições de contorno no poço, que o poço são equações de primeira ordem, então eu tenho uma condição de contorno para cada variável, eu tenho que primeiro durante o período de fluxo, ou seja, quando o tempo é menor que o tempo de produção, vou ter a vazão constante, e depois, quando eu tenho o término do período de fluxo, começa o período estático, eu tenho vazão nula. E no início do poço, lá próximo ao reservatório, eu tenho que pressão e temperatura são iguais ao reservatório. Embora fisicamente esses dois pontos aqui não são... primeiro, esse daqui não é um ponto, né? Ele é uma... completação contínua aqui, a gente tem uma variação, mas esse modelo aqui considera uma completação infinitesimal, então a gente aproxima matematicamente esses dois pontos aqui pelo mesmo, né? Então eu tenho a mesma pressão, a mesma temperatura. E se vocês observarem, tanto nas condições de contorno do poço quanto nas condições de contorno do reservatório, eu tenho aqui pressão do poço igual a pressão no reservatório, temperatura do poço igual a temperatura do reservatório, ou seja, eu faço uma variável do poço ligada a uma variável do reservatório. E aqui na condição de contorno do reservatório, eu também estou ligando a pressão no reservatório, né, duas pressões no reservatório, a vazão do poço. Eu também estou fazendo uma ligação entre variáveis do poço, do reservatório com do poço. Isso aqui é o que a gente chama de acoplamento do modelo, né? Quando a gente monta a matriz dada por essas equações aí, cada nó, a gente observa que eu tenho um conjunto de equações do poço, conjunto de equações de reservatório e 3 pontos ali que fazem o acoplamento entre as equações do reservatório e do poço, né? Então, outra característica desse simulador é que a gente tem, ao longo do tempo aqui, variações muito grandes de pressão no início de cada período, né? No período de fluxo, no período de estática, e para representar isso de forma mais fidedigna, a gente precisa fazer com que o passo de tempo ele seja variável também. Então, a gente implementou aí, primeiro, no tempo de simulação, eu começo com um passo de tempo muito pequeno, de 10 a menos 6 segundos, e eu vou aumentando conforme o sigmoide até o tempo de produção, o delta T máximo aí, que varia de modelo para modelo, né? A gente considerou de 1 minuto a 4 minutos, para não ficar um tempo de simulação muito grande também, né? Bom, para poder fazer esse trabalho, a gente trabalhou aí sempre com 3 casos hipotéticos que representam 3 testes de formações diferentes, né? Esses 3 casos, o primeiro aqui foi estudado pelo Onur e Sinara, né? Essas equações ali que a gente utilizou, inclusive, estão muito baseadas na formulação, na forma que ele tratou os balanços de massa e energia. E os 2 casos aqui foram trabalhados aí pelo Galvão, né? Foi orientado também pelo Márcio, e são casos que representam, um desses casos aqui representa um caso de altíssima transmissibilidade, para a gente tentar verificar aquela questão lá do ruído térmico, né, que a gente conseguiu observar aqui também no modelo que aparece essa questão do ruído térmico, e é um caso bem típico assim do pré-sal aqui do brasileiro, né, que a gente tem alta transmissibilidade, alta espessura também, apesar da que a espessura a gente está considerando igual à anterior, mas a gente representou capacidade de fluxo bem alta aqui, e diferentes tempos de produção, diferentes tempos de estática, com diferentes permeabilidades e porosidades. Então, a gente aqui vai conseguir observar resultados diferentes também, né? Primeiro, estou comparando aqui o resultado que o modelo numérico deu com a solução analítica, aquela proposta por Thais, né? A solução analítica para a equação da balanço de massa junto com a equação da difusividade, né? A gente observa que para o caso 1 e 2, cuja a capacidade de vazão de média a baixa, a gente tem um drawdown maior de pressão,
e para aquele cuja a gente já tem um tempo de fluxo menor, a gente tem um drawdown muito pequenininho, né? Muito singelo. Isso aí a gente vai ver que isso representa algumas dificuldades na interpretação também do teste de formação. A temperatura segue um pouco esse padrão da pressão, né? Porque até na solução analítica, na solução numérica da temperatura, a gente se utiliza da solução da pressão. Então, eu tenho já, normalmente, variações menores de temperatura, até que justifica assim, por que a teoria toda está baseada no modelo isotérmico, ou seja, já são variações de temperatura menores mesmo no reservatório, mas ainda são consideráveis. Assim, a gente consegue medir com os sensores atuais aí de temperatura, a gente consegue medir essa variação aqui lá no poço, né? E já para esse caso de altíssima transversalidade, você vê que a variação é muito pequena, assim, no limite ali dos sensores de temperatura, e isso também nos dificulta nos dá uma certa dificuldade em fazer a avaliação do teste de formação a partir desse sinal de temperatura. Bom, e o gráfico diagnóstico, que é o gráfico utilizado aí para poder fazer a avaliação do teste de formação, mostra aí, nesses dois primeiros casos aí, eu tenho um caso de regime radial infinito homogêneo, né? Bem representado aqui pelo gráfico diagnóstico. E já nesse caso 3 aqui, se eu fosse usar essa teoria do teste de formação oriunda do modelo isotérmico, a gente conseguiria, à medida que eu mostrei aqui 3 pontos diferentes dentro da coluna do poço, né? Eu estou a 136, 188, 238 metros ali do canhoneiro, e a gente aumenta esse ruído térmico à medida que eu afasto, né? Isso aqui pode induzir a interpretações errôneas de heterogeneidade do reservatório. Inclusive, assim, quando às vezes o teste de formação não tem um tempo suficiente para poder, um tempo de estático, um tempo de fluxo suficiente, a gente pode cortar esse gráfico no meio aqui e observar, não, daqui para lá eu tenho uma redução de permeabilidade ou um regime pseudopermanente que é inverídico, né? Aqui foi a questão de ruído térmico. Então, o modelo da simulação numérica que pega isso daqui, a gente trabalha, como a gente vai trabalhar com esse simulador numérico no problema inverso, a gente já tem um filtro disso daqui. A gente não vai sofrer de uma má interpretação por causa disso daqui. Então, o que se trata do problema inverso, né? Primeiro, assim, o modelo, o simulador, ele basicamente eu dou para ele um espaço de parâmetros, né? Eu tenho aí um campo de permeabilidade, porosidade, todos os parâmetros de reservatório do teste de formação. A gente faz a simulação, ou seja, a partir desses balanços de massa, energia, eu consigo obter uma resposta, né? Eu tenho aí uma resposta de pressão e temperatura no poço, né? Onde eu quiser. Eu tenho, na verdade, esse meu simulador me dá os perfis transientes no poço e no reservatório. Mas o que é o teste de formação em si? Ele é genuinamente um problema inverso, né? A gente faz o teste de poço, a gente obtém as leituras dos transientes de pressão e temperatura e quero encontrar um modelo. Qual que é qual que é o reservatório que eu estou investigando aí? Qual que é o campo de permeabilidade, de porosidade? Então, tem essas técnicas baseadas nos gráficos diagnósticos, né, oriundas aí dos modelos isotérmicos, e nesse trabalho aqui a gente se utilizou de técnicas de otimização para fazer a avaliação desses parâmetros. E como que a gente trabalha nisso, né? Primeiro, a gente identifica ali, define uma função erro relativo, e nesse caso, como a gente tem as variáveis de pressão e temperatura, a gente trabalhou sempre com as duas funções separadas aqui, onde eu calculo um erro da seguinte forma: eu tenho a pressão medida ou temperatura medida, que basicamente seria o resultado de um teste de formação, né? Mas como a gente está trabalhando aqui com
não com dados de campo, com dados simulados. Então, eu rodo o simulador, obtenho aqui um perfil, eu coloco o simulador para os dados conhecidos de permeabilidade, porosidade, eu rodo ele e obtenho um perfil de pressão e temperatura. Isso aqui é a minha resposta. Só que eu não sei essa resposta a priori. Então, eu faço chutes e, ao longo do processo de otimização, eu vou andando, ao longo dos passos do processo de otimização, eu vou obtendo valores desse variável x aqui. E eu vou obtendo um erro em função da diferença entre isso e o dado medido, teoricamente medido, né? E essa variável x vai definir alguns tipos de problema que a gente trabalha que a gente apresenta nesse trabalho. Eu vou ter um problema bidimensional de reservatório homogêneo, onde eu vou querer avaliar simultaneamente a permeabilidade e a porosidade, e 2 problemas tridimensionais, com 3 variáveis, para tentar representar ali reservatórios heterogêneos, um problema de skin e um problema de reservatório radialmente bicomposto. Vou detalhar um pouco mais à frente. Só para a gente ter uma noção aqui, a gente vai começar com esse bidimensional, porque ele nos permite, a gente consegue visualizar a superfície dessa função erro. E, por exemplo, aqui eu apliquei isso para aquele primeiro problema cuja permeabilidade é 107 e a porosidade é 29%, e eu fiz uma variação ali de vários chutes, né, vamos dizer assim, vários pontos diferentes de permeabilidade e porosidade, e aí eu obtenho essa função erro relativa que eu peguei da pressão. Então, assim, dá para a gente ver a cara aí da função objetivo que a gente precisa minimizar, ver que ela tem um mínimo na solução que eu quero, mas eu preciso, então, agora ter algumas técnicas de otimização para achar esse mínimo. E aí, primeiro, esse mínimo tem as condições de otimalidade aqui, que a gente vai sempre verificar se está sendo satisfeitas, né? Que são a condição de primeira ordem, que é o gradiente nesse ponto de mínimo tem que ser 0, a condição de segunda ordem, que é esse ano precisa ser positiva semi-definida, né? E essa função erro, essa função f de x, é a função erro relativa à pressão e à temperatura. Primeiramente, a gente trabalhou aí com 2 métodos de busca direcional, né? Baseado no cálculo de uma direção de busca pelo método de Newton e pelo método BFGS. São métodos caros, computacionalmente falando, porque o método BFGS eu preciso calcular o gradiente, e no método de Newton eu ainda preciso calcular esse ano. Então, a gente observa que a cada avaliação dessa função no computador que eu estava rodando variava de 1 minuto a 2 minutos. Então, assim, toda vez que eu quiser calcular esse ano gradiente, eu tinha um custo, um tempo considerável. E aí, eu também quis buscar aí, um método que fosse livre de derivadas, né? E esse método teve um bom resultado. Eu vou detalhar um pouquinho melhor aqui esse método Simplex Neldermed, da década de 60, mas que existem vários trabalhos que atualizaram esse método aí, e a gente pegou um método mais moderno, onde a gente, a partir de um chute inicial, a gente estabelece uma figura geométrica, que é a figura geométrica que é o simplex, é uma figura geométrica que tem o menor número de vértices para aquela dimensão. Então, aqui eu estou mostrando, para ter uma visualização, no caso tridimensional, essa figura geométrica é o tetraedro, no caso bidimensional seria um triângulo, né? Eu gero os vértices próximos daquele chute inicial, né? A partir dali, eu calculo a função nesses 4 pontos aqui, no caso, ordeno e eu verifico se, a cada passo, né, eu vou verificar se eu já atingi um critério de parada. Quando o simplex ele vai diminuindo muito de tamanho, já é um indicativo de que eu estou convergindo para um mínimo ali. Ou tem uns critérios de falha também, onde esse simplex ele degenera, ele é chato, tem uns critérios de falha também. Mas se ele... uma vez que eu faço essa ordenação e eu não atingi o critério de parada, eu calculo o centroide dos melhores pontos. Tiro o pior ponto, ou seja, o ponto cujo valor da função é muito alto, né? Eu estou com um erro muito alto. Eu tiro esse ponto e calculo um centroide. A partir desse centroide, eu faço uma reflexão no hiperplano dado pelos pontos melhores, né? Então, assim, eu verifico se para lá eu estou tendo uma redução no valor da função objetivo. Se eu estou indo para o lado certo, eu faço um teste, eu faço vários testes aqui em função do valor da função erro objetivo.
Se eu estou indo para o lado certo, eu expando. Mas se eu vejo que não melhorou, eu expandi, então eu faço uma contração externa. Ou se eu estou indo para o lado errado, ele faz um teste, vou voltar, eu faço uma contração interna. E tem vários testes, até que nenhum desses é bom, eu posso ir fazendo uma redução no sentido do melhor ponto. Então, assim, com isso, esse simplex, ele meio que se conforma à função objetivo, e a gente vai... você vê que tem movimentos aqui embaixo, que são movimentos de redução, né, de contração e redução, que diminui o tamanho do simplex, no sentido de convergir para o mínimo aí. E acontece que os problemas tridimensionais aqui, eu vou tentar mostrar mais à frente, que eles não possuem um mínimo só. Eles apresentam múltiplos mínimos, e esses métodos de busca direcional costumam, só vão me dar ali o mínimo próximo da onde eu comecei o chute inicial. Então, o que a gente fez aqui? Eu pesquisei aí uns artigos que tentaram melhorar aí esse método de simplex para verificar, para buscar um mínimo global dentro de um domínio especificado. E aí a gente precisou abrir mão, né? A gente precisou se utilizar desses algoritmos aí para tentar achar um mínimo global para alguns problemas que eu vou mostrar mais à frente. Então ele faz alguns testes, ele roda várias vezes o simplex, acha um mínimo, ele faz uns testes com esse mínimo e vai reiniciando em outros pontos do domínio. E o reinício mais comum é o reinício probabilístico, que eu tento rapidamente falar aí. É o quê? Por exemplo, num determinado passo lá do algoritmo, eu já achei 3 mínimos ali diferentes. Eu vou precisar achar um quarto mínimo e eu vou elencando esses mínimos até que eu falo assim, agora cansei, já rodei muitas vezes a função, a que a gente estabeleceu como 5.000 número de vezes que eu calculo a função objetivo, e dentro dessas rodadas aí, eu vou verificar qual que é o meu melhor mínimo, vou assumir esse melhor mínimo como sendo um mínimo global, pelo menos o identificado pelo algoritmo, né? Então, esse reinício probabilístico, eu populo o meu domínio ali com pontos aleatoriamente espaçados, eu calculo uma distância para cada um desses pontos aos pontos que eu já obtive, e a partir dessa distância a gente atribui uma probabilidade baseado no número de pontos que eu já tive, baseado na dimensão e nessa distância, e a gente, em geral, observa que o ponto mais distante pode ter uma probabilidade maior de achar um outro mínimo. Então, basicamente é isso. Assim, a gente reinicia várias vezes, faz alguns testes, às vezes eu reinicio no mesmo lugar com um simplex maior, simplex menor, ou reinicio em um lugar diferente, que é esse reinício probabilístico aí. E isso daí foi bem útil, a gente conseguiu achar ótimos resultados com esse reinício probabilístico, como eu vou mostrar mais à frente. Agora os resultados, né? Bom, primeiramente, assim, tem várias coisas para ver aqui. Eu tenho 3 métodos diferentes, 3 casos diferentes que a gente foi utilizando ao longo desses métodos. Eu tenho 3 problemas diferentes, um problema bidimensional, 2 problemas tridimensionais, e ainda a forma que eu avalio a função objetivo. Eu posso avaliar a função a partir do erro relacionado à pressão, o erro relacionado à temperatura, e se esse parâmetro ele é tomado lá no canhoneiro, lá na cara do reservatório, ou se é algum ponto longe do reservatório onde está o registrador do poço. Então, para poder ser mais assim, certeiro nesse monte de análise, a gente primeiro fez o teste de qual método que estava sendo computacionalmente mais barato para a gente. Então, eu peguei o caso bidimensional, aquele caso que a gente consegue observar, tem uma visualização melhor do que está acontecendo, e a gente testou esses 3 métodos para os 3 casos. Eu vou mostrar aqui para um caso. Nesse caso bidimensional aqui, com a pressão, esse erro aqui é calculado da pressão a partir do canhoneiro. O que a gente fez? Iniciou, damos chutes iniciais em 4 pontos nas extremidades do domínio, que foi definido aqui de 10 a 500 e de 5% a 50% na porosidade. E a partir desses extremos aqui, a gente queria achar o ponto ótimo, conhecidamente aqui, 107,29. Então, em cima aqui das curvas de níveis, a gente consegue ver que a gente, no método de Newton, as trajetórias dos 4 pontos, o método de Newton ele costuma ser mais certeiro, né? Então, ele tem um custo computacional para achar a direção elevado, mas a gente
acha uma direção que cai diretamente nesse vale aqui, e aí depois que acha esse vale, encontrar o ponto de mínimo é mais simples, né? Foi assim também para o BFGS, apesar de que a gente acha uma direção mais barata, mas ele patina um pouco para poder ir em direção ao mínimo, mas em todos os casos a gente achou o mínimo sem muito trabalho, assim, foi relativamente fácil de encontrar o mínimo aqui, 107,29. E no simplex, né, a gente começa com um simplex relativamente pequeno nas extremidades e ele vai expandindo também na direção de descida da função objetivo, né, até encontrar o vale, e do vale ali ele conforma, o simplex ele é conformado, aquele a gente parece uma reta só, mas são triângulos, aqui ele é conformado conforme a função, aqueles movimentos do simplex nos levam lá a encontrar o mínimo também. E aí, assim, eu coloco um resumo aqui, onde eu tenho esse quadro, o número de vezes que a função foi calculada em cada um desses métodos, para 2 casos aqui e vários pontos iniciais aqui. E, em geral, no caso aqui todos, né, o simplex ele foi mais barato. Assim, para o computador que eu estava usando, em 2 horas, mais ou menos, eu consegui obter aí esse mínimo, esse caso bidimensional. Enquanto os outros eu precisava de um número de funções 2 ou 3 vezes maior, né? Então, a partir daí, a gente deu prosseguimento ao trabalho. Ainda, para os tridimensionais, a gente fez alguns testes com os métodos de Newton e BFGS, mas eu apresento mesmo como resultado do trabalho o método simplex. Primeiro, tudo que eu tenho mostrado aqui, a gente não estava considerando ruído nesses sinais, né? Tinha uns sinais limpos, mas, na verdade, a gente tem essa questão que os sinais são ruidosos, então, na hora de fazer a avaliação da função erro, no ponto de mínimo, o erro não vai ser mais 0, como era antes, no caso sem ruído, né? Então, como é que a gente definiu esse ruído? Primeiro, esse ruído tem uma parcela aleatória e uma parcela harmônica, que a gente tenta representar lá a variação de maré na pressão, mas e a gente ainda considerou durante o período de fluxo muito mais ruidoso. A gente colocou 5 vezes assim, a amplitude do ruído em relação ao período de estática, que a gente não tem vazão, e aí a gente costuma ter uma medição menos ruidosa. E aí a gente foi ampliando esse ruído e verificando como que ia o comportamento da avaliação do teste de formação, né? A avaliação desse algoritmo de otimização para determinar o valor de mínimo aqui para esse problema 107,29%. Para o caso bidimensional, a gente até fez para cada amplitude de ruído, reiniciei várias vezes, porque os ruídos aqui são aleatórios, né? Então, faço um estudo estatístico assim eu mostro que a média e 2 desvios padrões para a gente ver como que fica a dispersão dos resultados da avaliação de permeabilidade e porosidade à medida que eu vou amplificando esses ruídos, né? Eu vou ruído de 0, 2 quilos até 10 quilos, que é um ruído relativamente grande, assim, bem exagerado aqui para a gente verificar se eu estou conseguindo avaliar a permeabilidade e porosidade bem. Para os sinais de pressão, a avaliação de permeabilidade e porosidade foram relativamente boas assim, para um teste de formação, principalmente a da permeabilidade. Eu consegui ter amplitudes baixas aqui na ordem de 2 milidarcy, quando tocou esse ruído exagerado aqui. Para a porosidade, a gente vai mostrar que ele realmente ele não é tão bom assim, né? A média está bem, mas tem uma dispersão grande à medida que a gente aumenta o ruído. Então, a avaliação da porosidade a partir dos sinais aí de pressão, e eu vou mostrar também da temperatura, que é pior ainda, não é tão bom assim quanto é a avaliação da permeabilidade. Mas, ainda assim, a gente consegue ter bons resultados, né? Para o caso da temperatura, eu também tenho bons resultados à medida que eu aumento o ruído aqui, a amplitude do ruído, né? Mas, para a porosidade, chega a um determinado ruído que o problema se perde. Eu vou nos limites ali do meu domínio, ele não acha um mínimo com esses ruídos exagerados aqui na temperatura, né? E aí a gente tentou investigar o que está acontecendo. Como? Primeiro, eu dou um zoom ali na região de mínimo, no gráfico, nas superfícies aí do erro de pressão e temperatura. Aí já dá para observar umas coisas interessantes. Primeiro que
Em relação à permeabilidade e porosidade, a variação da função em relação à permeabilidade é muito maior nos dois casos do que em relação à porosidade. Ou seja, quando eu vario a permeabilidade do reservatório, eu tenho respostas dos transientes de pressão e temperatura que variam sensivelmente. Quando eu vario a porosidade, essa variação é menos sensível. E isso acontece, isso é mais expressivo ainda, olhando só aqui a porosidade, na temperatura. Eu consigo ainda ter uma inclinação boa ali do erro de pressão em relação à porosidade, mas para a temperatura eu posso variar assim, consideravelmente essa porosidade e eu não vou ter uma resposta muito diferente no transiente de temperatura. Por isso o programa meio que se perde ali quando coloca ruídos na temperatura para avaliar a porosidade. Assim, essa foi a conclusão que a gente tirou. Assim, dá para ver que existe um mínimo, a gente não apresenta aqui uma formulação matemática rigorosa para mostrar a convexidade assim, da função, né? Quão convexa ela é dentro desse domínio, mas em todos os casos a gente achou um mínimo para esse problema bidimensional numa única tacada, não precisou fazer aquele reinício probabilístico. Agora, vamos dar início aí aos casos de heterogeneidade. Esses casos já chamou atenção porque a gente sabe que o problema ele não é tão bem posto assim. Para introduzir isso, eu vou falar do skin, né? O skin mostra ali já uma questão de uma heterogeneidade na permeabilidade na região próxima do poço devido a um dano, um estímulo que o poço sofreu durante o processo de perfuração e completação. E esse parâmetro do skin de Hawkins aqui foi definido a partir de um problema isotérmico, né? A gente observa que existem, que a O que é a porosidade do reservatório, né, fora da região de skin, KS é a permeabilidade na região de skin e RS é o raio que foi danificado ou estimulado pela essa região de skin. A gente observa que existem infinitas combinações KS e RS que dão o mesmo valor do skin. Então, assim, existe uma solução analítica que considera o skin, e se a gente, com essa solução e com as teorias que baseiam-se no problema isotérmico, a gente não consegue caracterizar completamente a zona de skin, ou seja, obtendo KS e RS. Também, assim, só obter o parâmetro de skin já tem sido suficiente, né? Mas existem algumas coisas que, se a gente saber o raio de dano, a gente consegue assim, ter resultados, ter informações importantes para verificar o que eu preciso estimular, o que foi danificado, quanto que eu vou gastar de ácido para fazer uma estimulação. Então, ter esse raio de skin e esse permeabilidade da região de skin é uma informação útil, assim, né? Mas aí tá, o problema, então eu vou investigar assim, ainda o problema bidimensional, eu tenho esse dado da permeabilidade do reservatório dado, mas eu não sei o skin e eu quero determinar o KS-RS. Se eu for partir do problema isotérmico, aqui eu plotei as mesmas funções lá de erro de pressão para o problema isotérmico, baseado nessa equação aqui. A gente observa que eu vou ter um vale de valor constante zero ali, ou seja, não tem um mínimo, tem uma reta, uma curva, e essa curva dada aqui no plano KS-RS pela equação do skin. Então, não vou achar um mínimo aqui. Mas e no problema não isotérmico? Será que existe um ponto de mínimo aqui? Então, é isso que a gente procurou investigar. E a gente observou que sim, no problema isotérmico a gente consegue identificar um problema de mínimo. Aqui eu precisei, para gerar esse gráfico, rodar o simulador que tem vocês vão observar aqui que eu tenho esses degraus, porque o simulador ele é discretizado ao longo do raio, né? Então, por exemplo, para dois raios muito próximos, eu caio no mesmo elemento ali, eu vou ter o mesmo resultado, então eu tenho uma parte plana aqui, uma variação só quando eu mudo de elemento. E aqui eu tenho o erro de pressão e o erro de temperatura, já que agora eu estou trabalhando com modelo não isotérmico, eu tenho resultado também de variações de temperatura. E daqui já dá para observar que eu tenho, se eu andar só no sentido da permeabilidade, eu tenho um mínimo diferente para cada raio ali, vamos dizer. Mas existe um mínimo deles que é menor que os outros, né? Então, isso é mais expressivo aqui na temperatura,
e eu achei interessante que eu consegui ver um paralelo com o que acho que Doru fala num dos papers dele, que essa avaliação a partir da temperatura nos dá mais informação da região próxima do poço, que a questão da estocagem, quando a gente avalia só a equação da difusão de pressão, que a difusão de pressão é muito mais rápida do que a difusão de temperatura, então a gente acaba mascarando ali a região próxima do poço com esses problemas da estocagem. E se a gente fosse olhar a temperatura, teoricamente a gente conseguiria ter como são difusões mais lentas, na verdade tem a advecção também, que a gente não destrói muito o shape de uma heterogeneidade, né? Então, assim, a temperatura, ela daria resultados melhores ali para a gente verificar, e aqui o gráfico mostrou uma variação mais expressiva, assim, existe um mínimo mais fácil de encontrar. Aqui o mínimo é o raio, 5 vezes o raio do poço, e o KS 25, né? Aí o que a gente fez aqui? Tá, rodamos uma otimização unidirecional, né? Só no sentido da permeabilidade para cada raio, e plotamos isso na mesma curva dada pelaquele skin, aqui está na escala semilogarítmica, né? E a gente observou que existe um dos mínimos tem um erro menor, né? E esse mínimo coincide com o que a gente colocou para fazer a resposta do problema direto. Então, assim, a gente conseguiu identificar que, no caso não isotérmico, a gente consegue caracterizar melhor esse par KS-RS. Bom, e aí, então, a gente começou os problemas tridimensionais já com essa sensibilidade, já com essa noção de que a gente aqui vai ter múltiplas soluções. KS-RS tem a possibilidade de ter múltiplos mínimos, e eu preciso identificar qual o menor daqueles mínimos, ou seja, o mínimo global. Então, para os casos tridimensionais, a gente tem que abrir mão daquele algoritmo um pouco mais elaborado da busca do mínimo global. E aí, eu vou apresentar aqui para o caso 2, lá, para esse problema 2, caso 2, né? Um caso com dano, um skin de 4,83, e um caso estimulado. Você vê que minha permeabilidade de reservatório é 100, aqui eu tenho 25, aqui eu tenho 400, né? E o raio também, o raio aqui é dimensional do skin. Para esse caso, a gente roda o programa assim, com aquele limite de 5.000 funções, então, quando ele chega em 5.000 avaliações da função, eu termino aquela rodada, né? Por isso às vezes passa um pouco de 5.000, vou terminar aquela rodada e vou verificar, vou parar ali, vou elencar todos os mínimos que eu encontrei e colocar eles em ordem crescente do erro da função. O primeiro deles, que é com o valor do erro menor, vai coincidir com o mínimo global encontrado. Para esse caso aqui, 5.000 funções foi o suficiente. A gente achou o valor de mínimo. O raio aqui pode não cravar com 5, mas tem que lembrar que o raio aqui está discretizado, então 4,92 representa 5, 2,01 representa exatamente 2, está dentro ali do mesmo elemento. E aí ele achou o mínimo que eu queria encontrar, né, com 5.000 funções. Eu até coloco em qual avaliação da função ele acha aqui. E aí a gente fez isso olhando pressão, temperatura, no canhoneio, no poço, e a grande maioria das vezes, isso aqui, por mais que tenha variações um pouquinho diferentes, para o âmbito ali de avaliação de reservatório, teste de formação, isso já é muito bom, assim, são resultados excelentes, né? Algumas das vezes eles não acham. Por quê? Talvez fosse necessário aumentar. 5.000 funções não foi suficiente para chegar nesse mínimo ótimo. Então, eu teria que fazer com 10.000, sei lá. Mas uma coisa interessante é que se eu plotar esses pontos aqui, os pontos que ele encontrou, no plano KS-RS, eu vou achar esses pontos em cima da função skin dado por essas constantes aqui. O terceiro e último problema que a gente avalia é o problema do reservatório radial bicomposto. Novamente, a gente tem essa questão do problema também ter múltiplas soluções no caso
isotérmico, né? A gente verifica que existem infinitos pares, assim, K1, K2 e L, que vai dar a mesma permeabilidade equivalente para esse reservatório. Mas aí, como a gente está trabalhando aí na otimização e a partir de um problema não isotérmico, a gente queria investigar se era possível encontrar esse mínimo aí, a gente mostra que sim. Primeiro, esse parâmetro, essa distância L, onde ocorre a variação da permeabilidade, tem que estar dentro do raio de investigação desse teste de formação, né? Então, a gente faz o cálculo aqui do raio de investigação para os casos homogêneos e a gente trabalha com as variações dos casos, né, dos problemas lá, com o raio dentro aqui do raio de investigação. Por exemplo, no caso 3, que é aquele de alta permeabilidade, esse raio de investigação é quase 3.500, então a gente faz aqui uma quebra, né, na permeabilidade, ou seja, tem uma permeabilidade muito alta, 9.000 milidarcy aqui, e depois de 300 metros a permeabilidade cai para 500 milidarcy, e aí eu vejo, primeiro, uma resposta naquele gráfico diagnóstico, eu tenho um aumento aqui na derivada logarítmica da pressão, que esse aumento aqui significa uma redução na permeabilidade, né, segundo as teorias lá de teste de formação, e eu faço isso por todos os problemas. Aqui agora eu estou mostrando para o caso 1. Caso 1, eu vou mostrar duas situações. Uma situação em que tem uma redução da permeabilidade, a gente começa a subir aqui a derivada logarítmica, e o aumento da permeabilidade, que começa a descer a derivada logarítmica. Isso acontece 150 metros de distância do poço. Eu rodo esse programa aí para achar essa solução aqui, e ele acha, né? Eu acho, assim, acha consideravelmente muito bons os resultados aqui de K1, K2 e L. A gente achou, assim, dentro do limite ali de 5.000 funções, ele achou aqui para esse caso. Tem alguns casos em que eu precisaria de mais, mas a maioria dos casos, 5.000 avaliação da função objetivo foi suficiente. Agora, para terminar aqui, que eu imagino que já estourei um bocado no tempo, eu vou só dar umas considerações finais das conclusões que esse trabalho teve. Primeiro, que o método de otimização dado pelo Simplex de Neldermet foi maior, mais eficiente, aí, né? Menor custo computacional. O problema bidimensional de permeabilidade e porosidade, existe um indicativo de que existe um mínimo ali único, ou seja, que a função é convexa naquele domínio, porque a gente acha rapidamente sempre o mesmo caso, independente de onde eu começo. Não é uma abordagem formal desse mínimo, mas a gente vê que sempre o problema achou uma solução rápida e certeira, né? Outra coisa que a gente observou é que nesse problema bidimensional também, a variação da permeabilidade ela é muito mais expressiva do que a da porosidade. Então, ou seja, a gente consegue avaliar melhor a permeabilidade do que a porosidade nos testes de formação dado por esse problema que a gente tem tratado aqui. Outra coisa é que no problema não isotérmico foi possível avaliar aí, caracterizar melhor a área danificada ou a área estimulada ali próxima ao poço, né? Ou seja, eu caracterizo tanto o KS e o RS, existe ali um mínimo absoluto ali naquela região. E para os problemas radialmente compostos, eu também consigo avaliar bem ali a permeabilidade, a região em que ocorre a transição entre as permeabilidades, né? E, em geral, em todos os problemas, a variação da pressão, a partir dos parâmetros de pressão, foi mais acurado, foi mais preciso do que a variação a partir da temperatura, né? Fica, assim, como sugestões de trabalhos futuros, expandir essas avaliações a partir de problemas de otimização, né? O escoamento bidimensional, já tem pessoal trabalhando lá com massa, assim, para fazer camadas de reservatório, né? Variação da viscosidade também, que a gente já que está variando na temperatura, pode ter uma variação de viscosidade. O escoamento multifase para teste de injeção, a avaliação dos efeitos de estocagem térmica no poço, a determinação de propriedades in situ, propriedades térmicas do fluido in situ, a partir do problema inverso. Isso aí acho que é um grande ganho que
Belardo até comentou, que a gente pode ter, a gente querer caracterizar tanto a viscosidade quanto o calor específico dos fluidos, ou seja, colocando essas variáveis como variáveis do problema de otimização. E, obviamente, assim, uma coisa que tem muita gente aí querendo trabalhar é usar métodos mais modernos aí de otimização, né? A partir de um aprendizado de máquinas, como os algoritmos genéticos, tá? Fazer uma avaliação desses métodos que pode trabalhar com reservatórios mais heterogêneos, problemas mais complexos. Eu acho que esses métodos de otimização têm muito aí a resolver, a contribuir nesse tipo de problema. Aqui eu só deixo meu muito obrigado ao Márcio, ao Belardo pela ajuda, ao Damer, que me ajudou a entender esse problema inverso aí também no simulador lá do LMMP, e a todo mundo, né, que contribuiu aí nesse meu trabalho. Então, obrigado, Willer.